Olá, boa tarde. CREA e Corpo de Bombeiros fazem nova vistoria em shopping de São Luís. Preço das hortaliças sobe e consumidores maranhenses reclamam do aumento de mais de 100% no valor de alguns produtos. TRE inicia oficialmente o recadastramento biométrico. Veja também como foi a 5ª rodada do Campeonato Maranhense. E ainda uma entrevista sobre a requalificação do Centro Histórico de São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Depois de ficar por pouco mais de 24 horas interditado, após o desabamento de parte do forro, o Rio-Anil Shopping foi liberado e volta a funcionar nesta segunda-feira. Apesar de não haver registro de vítimas, os frequentadores se sentem inseguros nos shoppings de São Luís. Dois dos maiores e mais movimentados shoppings de São Luís já tiveram incidentes envolvendo o desabamento de parte da estrutura do teto. No caso mais recente, ocorrido na última sexta-feira, parte do forro veio abaixo e a estrutura teria ficado comprometida por conta do desmoronamento. O Corpo de Bombeiros e o Ministério Público interditaram o local e funcionários do shopping foram convidados a prestar depoimento sobre o incidente. Esse não é o primeiro incidente registrado no shopping. No mês de junho do ano passado, houve um princípio de incêndio em uma das lojas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito foi a causa do incidente. Em nenhum dos casos houve feridos, mas os problemas são motivo suficiente para pôr em alerta os frequentadores dos shoppings. Fica preocupado porque vem a família, né? Inclusive vinha minha esposa agora e minha filha. A gente ia passear, fazer umas compras e... sabendo que o teto desabou, a gente fica apavorado, né? Pensa que está num local seguro, entendeu? Realmente é surpreendente. Houve uma vistoria técnica do CREA, desaba, alguma coisa está errada. E a liberação do shopping Rio-Anil aconteceu após nova vistoria do Corpo de Bombeiros. O repórter Alberto Pantoja tem mais informações sobre o assunto. Olha, o tenente-coronel Figueiredo, do Grupamento de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Maranhão, acabou ainda há pouco, às 10h30 da manhã, de liberar o shopping Rio-Anil para o público. Após vistoria, foi detectado que não há nenhuma possibilidade de desmoronamento do local, que foi interditado na sexta-feira, dia 1º, após a queda de parte do forro no dia 28. Agora, a comunidade já pode tranquilamente voltar às compras. Alberto Pantoja para o Repórter Maranhão. Comprar hortaliças e legumes está mais caro neste começo de ano. Nos 2 primeiros meses, a variação acumulada do índice de preços ao consumidor registrou um aumento de 30,14% no preço desses alimentos, de acordo com o levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Em São Luís, alguns produtos tiveram aumento de até 100% no preço. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, as verduras e hortaliças ficaram em média 30% mais caras nos 2 primeiros meses do ano. Segundo o índice de preços ao consumidor, o tomate registrou alta de 50%. A cenoura e a batata sofreram reajuste de 35%. A cebola ficou 31% mais cara. Numa das feiras mais tradicionais de São Luís, no bairro do João Paulo, o tomate dobrou de preço. Era 50. E agora? Tá 100. Alta de 100%. 100%. Teus clientes estão reclamando? Muito. Eles compravam 1 quilo de 2 e agora tá 6, tá 5. Produtos regionais, como o maxixe e o quiabo, também estão mais caros. Os clientes têm reclamado? Tem, com preço tem, com preço. Porque tá caro mesmo, e comprar caro tem que vender caro um pouco. O maxixe e o quiabo aumentaram 50%? Isso, com certeza. Os consumidores maranhenses reclamam da alta nos preços. Tá tudo um absurdo, tudo caro. Tanto na feira quanto no supermercado. O que está mais caro aqui na feira? Tudo. E aí, como é que faz para comprar? Oh, meu filho, Deus é que dá o jeito, né? Deus vai dando um centavinho hoje, outro amanhã. Para muitos, a solução é fazer pesquisa de preço. Tem que pesquisar.
É o que eu estou fazendo, pesquisar. Agora vamos falar de futebol. O Campeonato Maranhense da Série A teve continuidade neste final de semana, com a realização da 5ª rodada. No estádio Nhozinho Santos, o Americano venceu o São José de Ribamar por 2-1. Em campo, 2 times que ainda não haviam ganho nenhuma partida no Campeonato Maranhense. O Americano, vindo de 3 derrotas, em último lugar na disputa, enfrentou o São José, em 5º lugar no campeonato, vindo de 4 empates. No início do primeiro tempo, o Peixe-Pedra arrisca, sem sucesso. Gleidson, do Americano, sofre falta na cabeça da área, mas na hora da cobrança, a bola vai para fora. Aos 17 minutos, Marcelinho puxa o ataque e lança para Gleidson, que abre o marcador para o Americano. Com 32 minutos de partida, o São José fica desfalcado. O camisa 3, Lucas, é expulso da partida. Mesmo em desvantagem, o time ribamarense aproveita um vacilo da defesa do Americano e consegue empatar, com gol de Luiz Henrique aos 38 minutos. No segundo tempo, o São José tenta se recuperar. Mesmo com algumas chances com as cobranças de falta e escanteio, o placar continua no empate. Mas aos 44 minutos, o Águia ganha novo fôlego com a arrancada de Rocha, que faz o gol da vitória. Sem chances para recuperação, a partida termina em 2 para o Americano e 1 para o São José de Ribamar. Continuar trabalhando para conseguir mais 3 pontos lá em Bacabal. O que foi que o técnico passou para vocês no intervalo? Passou mais marcação e ele disse que o time do São José estava cansado, bastante cansado. E a gente falhou no gol ali deles, né? Infelizmente, mas conseguimos recuperar no final e fazer o gol. Com o resultado, o Americano, que era o lanterninha, fez 3 pontos e subiu para a 7ª posição no campeonato. Um bom resultado na primeira partida de Leandro Lago como técnico do Águia. Na verdade, a gente conhece essa base porque a gente já trabalhou com essa garotada, né? Há um ano atrás, então permanece essa base. E aí ontem a gente fez um trabalho de 40 minutos, mas a vitória é exclusivamente deles, da força de vontade, determinação deles. E agora a gente vai dar uma descansada e já pensar no jogo de quarta-feira. Já o Peixe-Pedra caiu para a 6ª posição e está com 4 pontos. Já sabia que ia ser um jogo difícil, complicado. A gente perdeu um jogador no primeiro tempo que prejudicou muito nossa equipe. A gente buscou empate ainda, mas felizmente ali no finalzinho a gente perdeu o jogo. Em Santa Quitéria, o Sampaio Corrêa, líder isolado da competição com 11 pontos, empatou em 2-2 com o time da casa. No estádio Cazuza Ribeiro, em Balsas, o Balsas venceu o Bacabal por 3-1. E no estádio Leandrão, em Barra do Corda, o Maranhão e o Cordino ficaram no empate de 1-1. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista sobre a requalificação do Centro Histórico de São Luís. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora 12h08. Turminha do MP. Assunto de gente grande pra gente pequena. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é, se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever.
Juliane Reis é apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. O Centro Histórico de São Luís é um dos principais cartões postais da cidade. Mas apesar da sua importância, nos últimos anos o lugar vem passando por maus tratos, o que reflete na conservação das ruas e dos casarões tombados pelo patrimônio mundial. Com uma área de 220 hectares de extensão, o Centro Histórico de São Luís possui 2.500 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual e 1.000 pelo IPHAN. Parte desta riqueza foi declarada Patrimônio Mundial em 1997. Porém, este cartão postal maranhense passa por problemas estruturais. Calçadas quebradas e casarões mal cuidados são sinônimos de risco para moradores e visitantes e pode comprometer a cessão de título de Patrimônio da Humanidade. Órgãos ligados à conservação do Centro Histórico agora têm um imenso desafio: executar projetos que garantam a restauração do Centro Histórico de São Luís. O Centro Histórico de São Luís está passando por alguns cuidados para que seja preservada a sua estrutura. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Kátia Bogeia, superintendente do IPHAN no Maranhão. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Boa tarde. O Centro Histórico está passando por uma requalificação. De que forma isso está acontecendo? Qual a importância disso? Bom, todos reclamam de que o Centro Histórico está em péssimas condições, isso é fato, todos sabemos. Agora a gente tem que agir. O primeiro passo é o PAC das Cidades Históricas. Então, a cidade de São Luís fez o seu plano de ação, foi aprovado pelo governo federal e vai receber recursos para aplicar esses recursos na reabilitação do Centro Histórico. São várias obras, 40 obras estão listadas, entre recuperação de imóveis e também obras de estrutura urbana. Nós vamos recuperar praças, logradouros públicos, né? Então isso vai dar uma nova cara ao centro da cidade. Mas a ação número 1, a principal, foi realizada há 2 anos atrás, quando o IPHAN fez um convênio com a Prefeitura de São Luís e repassou recursos na ordem de 1,5 milhão para que a Prefeitura contratasse o plano de mobilidade e circulação viária do centro. Sem que a gente resolva o problema número 1 do centro, que é a questão da mobilidade, nós não vamos conseguir avançar na reabilitação do Centro Histórico. São vários problemas, todos complexos, mas o problema principal é a questão da mobilidade. Por quê? Porque sem a mobilidade, sem onde você ter estacionamentos, circulação inadequada de veículos, os veículos estacionando nas calçadas, muito dos usos, o empresariado ou o proprietário não quer morar, o outro não quer investir porque tem dificuldade com relação à circulação de veículos. Se você não resolver isso, o centro vai continuar nessa decadência, as pessoas não querendo morar, não se abrindo novas oportunidades de trabalho, de investimentos, se recuperando imóveis para dar destinação e uso. Então, nós entregamos ao prefeito Edivaldo Holanda o plano de mobilidade para que ele analise, já foi passado por todas as audiências públicas e, inclusive, já fizemos ações junto ao BNDES e ao Ministério das Cidades para que olhe com bons olhos e possa aportar recursos para a contratação dos projetos do plano que está pronto. Com relação à manutenção de casarões, a maioria deles é de propriedade particular. Também é complicado fazer com que os proprietários tomem conta do seu patrimônio, que também é um patrimônio mundial? Bom, no caso dos proprietários particulares, dentro do PAC das Cidades Históricas, que São Luís ingressou, tem uma ação específica junto à Caixa Econômica Federal, onde o governo federal está lançando uma carteira, né, que a Caixa Econômica está terminando de fechar essa carteira para poder apresentar ao público, mas eu acho que isso ainda sai este ano, onde o proprietário do imóvel tombado vai poder, junto à Caixa, contrair empréstimo para a recuperação do seu imóvel e ele vai poder negociar entre 12, 15 e 25 anos o pagamento desse empréstimo com juros zero. É realmente um dinheiro subsidiado pelo governo federal para que o proprietário tenha condições de manter o seu imóvel. Também outra questão é com relação ao comércio que fica no centro histórico. Essas inadequações que o IPHAN também verificou. De que forma pode ser sanado? Veja, a legislação de proteção ao patrimônio tem 75 anos. O tombamento de São Luís é da década de
50, o conjunto da década de 70. Então, não existe desculpa alguma de qualquer cidadão ludovicense de dizer que desconhece que São Luís é tombada, é juridicamente protegida, é patrimônio mundial. Então, todos sabem. Todos sabem também que existe uma legislação que protege esse conjunto arquitetônico, né? Então, com relação aos letreiros, existem normas específicas dos órgãos de proteção, tanto do IPHAN quanto do Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, né? Porque tem um tombamento federal que é de competência do IPHAN e tem um tombamento estadual que é de competência do Estado, onde diz que os letreiros, qualquer letreiro que vá ser inserido na fachada de um imóvel dentro do conjunto histórico, mesmo que seja um imóvel contemporâneo, não seja um imóvel antigo, mas é o conjunto, é a ambiência do conjunto, a paisagem urbanística que está protegida e não o imóvel em si, né? Então ele tem que se dirigir ao órgão de proteção para que esse letreiro seja aprovado. E esse letreiro tem que estar dentro das normas, dentro da regra, desse ordenamento dessas fachadas. Então nós fizemos um levantamento de todos os letreiros dessas duas áreas tombadas, estadual e federal, aqueles que se encontram irregulares, e estamos nessa operação com a Blitz Urbana, tendo o apoio do Clube de Diretores Lojistas e da Associação Comercial, para que esses proprietários comerciais, esses lojistas, se adequem, né? Troquem os seus letreiros, eles vão ser notificados pela Blitz, já iniciaram essa ação desde quarta-feira passada. Eles vão receber uma notificação, tem 3 dias para comparecer à Blitz e retirar o letreiro, e tem 30 dias para ir ao órgão de proteção, regularizar a sua situação e colocar o letreiro conforme a norma. Pode, então, estar sujeito a multa, penalidade? Se não retirar o letreiro, vai ser multado, e depois do pagamento da multa, a Blitz Urbana retira o letreiro. Ok, Kátia Borges, superintendente do IPHAN Maranhão, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, boa tarde. E mais uma vez, o tempo em São Luís se apresenta com sol, aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. Veja o que diz a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da noite. Mínima de 25 graus e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuvas rápidas e esporádicas. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva e pancadas de chuvas. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. Começa hoje em São Luís o recadastramento biométrico obrigatório. Os eleitores devem procurar o Fórum Eleitoral. O repórter Alberto Pantoja tem outras informações. Começa nesta segunda-feira e vai até o dia 19 de dezembro de 2013 o período de recadastramento biométrico visando as eleições de 2014. O eleitor ludovicense pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão através do www.tre-mar.juiz.br ou ligando para o Disque Eleitor 0800 098 5000 para agendar o dia e o horário do recadastramento dele. Alberto Pantoja para o repórter Maranhão. Você vai ver logo em seguida, a praia é sinônimo de diversão e também local ideal para a prática de esportes. Você vai ver também uma exposição que traz o corpo como arte. Você acompanha logo após o intervalo. Agora 12h19. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. As possibilidades são muitas. Você escolhe quem te completa.
Orientação sexual é um direito. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. O Brasil quer bola pra frente. Ajeita, olha, que passe! Girou, vai fazer gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. As praias são as maiores atrações aos domingos, principalmente em dias de sol. Além do banho, muita gente aproveita para praticar vários tipos de esporte. Para os atletas de fim de semana, o mais democrático dos espaços de lazer, a praia, é um prato cheio para a prática de esportes. Sol, vento, mar são as condições perfeitas para que a diversão fique completa. Adriano aproveitou para ensinar os filhos a pegar onda. A praia é excelente, porque eles têm a oportunidade de interagir com o meio ambiente, fazer um esporte saudável e reunir a família toda para juntos aí brincar, né? Brincar de surfar. E por que não aproveitar a praia para dar uma corridinha? Para distrair, tirar o estresse da semana e fazer atividade física. As grandes pipas coloridas são presença certa na orla da capital maranhense. O kitesurf é uma das modalidades aquáticas que mais ganha adeptos em São Luís. Vinícius aproveita o fim de semana para espairecer praticando kitesurf. Então, no fim de semana, quando o tempo está bom, quando dá sol, você já tem um destino certo. Certo, praia. Agora o vento tem que estar bom e tem que estar ventando, né? Porque senão a nossa diversão não está completa. Mas tempo bom com vento, praia com certeza. O sucesso dos esportes aquáticos é tão grande que tem gente lucrando com isso. Em vista disso, a gente até acabou montando uma loja hoje aqui na praia, justamente só dedicada a esporte. Todo tipo de esporte, que é uma carência que tem hoje em São Luís, né? A gente vem pra praia, a única diversão que tem é um bar. Então a gente acabou criando esse segmento aqui na praia, um novo segmento. Quais são as modalidades? É stand-up, kite, caiaque, surf. Tem também os botes infláveis, tem todos os esportes aquáticos. O pacote com 8 a 10 horas de aula prática de kitesurf sai por R$ 900. Para os aprendizes, um investimento que vale a pena. A gente primeiro tem uma aula teórica também, então você vê os riscos e perde o medo, vamos para a água e fazer um esporte, praticar, curtir mais a praia também, né? Esse dia tão bonito, então é isso. E a sensação, qual? A adrenalina, uma delícia, sensação de liberdade, muito bom. Pois é, bom aproveitar os dias de sol para curtir uma praia e praticar esportes. O corpo é um instrumento de expressão da arte e fonte natural de inspiração para os artistas. E é exatamente sobre essa temática a exposição coletiva que está em cartaz na Galeria Trapiche. Entre Corpos e Imagens revela, através das lentes de Márcio Vasconcelos, a força da religião afro-brasileira tradicional do município maranhense de Codó, conhecida como Terecô. É gratificante perceber que aquilo ali mantém uma resistência, né, de vários anos e mostra toda a riqueza cultural do Maranhão, a herança do negro que é deixada aqui no Maranhão. Para fotógrafo, para pesquisador, para pessoas que mexem com dança, qualquer tipo de arte, é muito importante visitar esses lugares. A série Fazendo Casas de Taipa apresenta a obra Mutirão e é resultado de pesquisa de monografia sobre a construção de casas de taipa no Maranhão. A arte mais recente na ilha, os grafites de Edi Brusaca falam do movimento nascido no Bronx, em Nova York, na década de 70 e que já se estendeu pelo mundo todo.
Hoje a gente consegue distinguir os grafites na cidade. Você passa em cada canto, você encontra o grafite. Você não vê mais o cinza núbrio que existia. Hoje você olha várias cores. Então o grafite ele vem ganhando espaço, tanto em galerias como nas próprias ruas mesmo, que é de onde vem sua origem. Camila e Sâmia, estudantes de artes, juntaram fotos e a poesia de Fernando Pessoa. Através desse trabalho a gente pôde entender mais um pouquinho do que é a fotografia contemporânea e também trabalhar o corpo de uma forma mais livre e, além disso, agregar a poesia do Fernando Pessoa a esses corpos. E nós tivemos essa ideia justamente a questão de trabalhar o corpo de forma, não de uma forma vulgar, né, mas um corpo artisticamente, agregando a poesia ao corpo, dando todas essas nuances, né? As emoções e as características que nós temos no corpo, a poesia que nós temos no nosso próprio corpo. Neste painel de artes e tendências, o diminutivo alucinado título dessa instalação expressa a função da arte. Externar um pouco a ansiedade que se sente, né, desse mundo condensado, dessa coisa rápida. Minha gratidão às senadoras e senadores. Na performance apresentada durante a abertura da coletiva, uma crítica ao discurso de velhos políticos. Opinar, resistir, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Em cartaz até 6 de março na Galeria Trapiche, a coletiva Entre Corpos e Imagens dos alunos de Educação Artística da Universidade Federal do Maranhão oferece este rico painel da cultura local e evidencia a importância do fortalecimento da produção artística realizada por aqui. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Você pode rever essa e as edições anteriores no site tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica com mais imagens da exposição Entre Corpos e Imagens e volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Até lá! Da campanha pela Lei de Iniciativa Popular